Os Estados Unidos decidiram enviar navios de guerras equipados com sistemas de mísseis para a costa da Venezuela. Isso por causa de uma escalada da tensão entre os dois países, e a gente vai entender essa história agora conversando com o especialista em relações internacionais Gustavo Menon, que é professor da Universidade Católica de Brasília. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao Poder Expresso. Boa tarde. Boa tarde, Lara. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem. De fato, uma situação muito delicada, bastante tensa, onde precisamos estar atentos à deterioração dessas relações bilaterais entre Venezuela e Estados Unidos. Professor, antes da gente entender o que está acontecendo agora, o que significa esse envio de navios de guerra dos Estados Unidos para a costa venezuelana, queria que o senhor explicasse o que aconteceu nas últimas semanas, por que a gente está vendo essa escalada da tensão entre os dois países. Excelente pergunta, Lara. No primeiro plano, destacar que a Venezuela trata-se de uma das maiores reservas de petróleo do planeta. Aliás, de acordo com a OPEP, a Organização dos Estados Produtores e Exportadores de Petróleo, trata-se da maior reserva petrolífera já identificada no planeta. Nesse sentido, do ponto de vista geopolítico, observem que, em meio a um cenário não só de crise do multilateralismo, em especial de medidas que possam ser orquestradas em termos de cooperação, percebemos como cada vez mais, no âmbito das relações internacionais, há esse cenário de cruzamento de crises, a começar pela guerra na Eurásia, os conflitos no Oriente Médio, o contexto de guerra comercial entre China e Estados Unidos. E quando a gente puxa esses debates para a nossa região do mundo, para a América do Sul, a gente percebe uma escalada dessas tensões diplomáticas que afeta a realidade brasileira e também o país vizinho, a Venezuela. Como que desde a fundamentação do governo de Hugo Chávez, na virada do século XX para o início do século XXI, nós percebemos uma tentativa por parte do governo bolivariano da Venezuela em revisitar os contratos petrolíferos visando uma maior soberania em termos da celebração desses contratos. Obviamente que os Estados Unidos trata-se aqui de uma grande potência consumidora do petróleo venezuelano, só que para além da dimensão geopolítica e geoenergética que envolve a questão petrolífera, há também, nos últimos dias, nas últimas semanas, esse contexto de condenar o regime de Nicolás Maduro, de acordo com a Casa Branca, como um regime que patrocina o narcoterrorismo, o narcotráfico em solo sul-americano. Veja que esse contexto é um contexto, como eu disse, de elevação dessas tensões, de agudização dessa crise, em especial em meio às políticas protecionistas que estão sendo adotadas por parte do governo de Donald Trump nos Estados Unidos, e acaba, naturalmente, carregando o Brasil para essa crise regional, para essa crise em solo sul-americano. Do ponto de vista da correlação de forças no subcontinente, perceba que o governo de Nicolás Maduro respondeu de forma contundente que vai defender a soberania do país em meio às movimentações de envio de barcos exatamente para a costa venezuelana, navios de guerra que foram direcionados nas proximidades da costa venezuelana. Uma tentativa de dissuasão, uma tentativa de pressionar, de agir o atual governo na Venezuela de Nicolás Maduro e, obviamente, devemos pensar em políticas de combater o narcotráfico na região. Mas, do outro lado, Lara, não podemos legitimar políticas intervencionistas e unilaterais que estão sendo ventiladas por parte da Casa Branca. Sabemos que trata-se de um pretexto, exatamente a construção dessa narrativa, essa construção retórica, combater o narcotráfico na região, sabendo que cada vez mais o Brasil será arrastado também para essa crise, onde a nossa maior missão em meio à agudização dessas tensões é consolidar a América do Sul, o subcontinente, como uma região de paz e, mais do que isso,
zelar pelo princípio da não intervenção e pela resolução pacífica dos conflitos. Agora, professor, essa decisão dos Estados Unidos de enviar navios de guerra, ela tem, de fato, um potencial ameaçador na prática, ou é apenas um simbolismo e a gente não deve ver nenhum conflito ou nenhum ataque acontecendo? É uma tentativa de persuadir, Lara, e mais do que isso, quando nós analisamos essa interferência dos Estados Unidos em assuntos regionais, sobretudo na América do Sul, percebemos que ao longo da história os Estados Unidos entendem a região como a região de sua histórica influência. Veja que não é de hoje que os Estados Unidos estão mobilizando ações militares na América do Sul, a título de referência, no início dos anos 2000, mas no ano de 2008, houve a reativação da chamada Quarta Frota estadunidense, endereçando navios de guerra, navios militares, para essa região do Atlântico Sul. E veja que Donald Trump tenta, do ponto de vista geopolítico e geoeconômico, cercar essa região, que trata-se, como eu disse, de uma região de uma histórica influência dos Estados Unidos. Acontece que nós estamos falando aqui de um movimento de ingerência, de uma adoção de uma política unilateral que interfere, inclusive, a própria liderança brasileira na América do Sul. É por isso que, cada vez mais, por parte das autoridades brasileiras, há uma tentativa em não só mediar essa escalada do conflito, essa agudização de tensão diplomática e que se ramifica também para o âmbito militar. O próprio chanceler brasileiro, o ministro Mauro Vieira, condenou as movimentações que estão sendo feitas por parte de tropas estadunidenses e, obviamente, que toda a diplomacia brasileira, o assessor especial da Presidência da República, chanceler, já foi ministro da Defesa também, Celso Amorim, disse que está altamente preocupado com essas movimentações, já que elas acabam envolvendo a atuação de forças extra-regionais no subcontinente. Precisamos construir um ambiente de cooperação na América do Sul, obviamente que para o debate, para o combate ao narcotráfico, para combater uma série de violências em suas múltiplas dimensões, mas isso não pode abrir margem para a atuação de invasões, para a atuação de intervenções, como eu disse, unilaterais, que acabem não só interferindo na soberania dos países sul-americanos, ainda mais sabendo que essa região trata-se de uma região consolidada em termos de paz. Professor, perfeito que o senhor entrou nesse aspecto do Brasil, como é que o Brasil se coloca nessa história, como tem se posicionado, fazendo críticas, inclusive, aos Estados Unidos. E interessante observar também que o Brasil atualmente tem um entrave muito grande diretamente com os Estados Unidos, mas também ficou numa grande saia justa, ali numa tensão com a Venezuela, depois das últimas eleições, quando Maduro foi recolocado no poder, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco, já falou um pouco de como o Brasil está se posicionando em relação a essa situação específica da tensão entre a Venezuela e os Estados Unidos, mas hoje, como está a relação entre o Brasil e a Venezuela? Aquela rusga que foi criada durante as eleições já foi sanada? Ainda não, Lara. Observe que, do ponto de vista das relações bilaterais Brasil e Venezuela, houve momentos de maior prosperidade, de maior cooperação em governos anteriores. Mas houve, nos últimos anos, uma deterioração dessas relações bilaterais, inclusive no governo anterior, com a retirada da representação diplomática na capital venezuelana, em Caracas. Como que isso abriu margem para a atuação de outras forças extra-regionais no país vizinho. E observe, Lara, que do ponto de vista da atuação brasileira, veja que desde a eleição muito contestada no ano passado, que acabou alçando novamente Nicolás Maduro à presidência, o Brasil então condenou o processo de legitimação da eleição
pela não publicização das atas eleitorais, veja que desde o momento onde o Brasil tentou negociar tanto com setores governistas, bem como com setores da oposição, do chamado Acordo de Barbados, que fazia alusão exatamente à adoção de uma eleição presidencial no país que envolvesse de forma transparente um pleito eleitoral para que oposição e os setores chavistas pudessem, de fato, equacionar as suas divergências nas urnas, veja que o Brasil ficou nessa saia justa, onde não sabemos ao certo qual foi o resultado, já que não houve a publicização das atas eleitorais, o próprio Conselho Nacional Eleitoral na Venezuela, até os dias de hoje, não divulgou ao certo, de forma precisa, a apuração de cada uma das urnas em cada um dos distritos, e o Brasil acabou sendo arrastado para essa crise, mediante, então, esse cenário de crise do multilateralismo, onde nós estamos falando de um contexto, Lara, na América do Sul, de fragmentação política e desintegração econômica, como que esse cenário, de fato, de fragmentação, de uma série de fragilidades, da não construção de mecanismos de governança regional que possam equacionar uma série de problemas, uma série de agendas, como questões militares, políticas de cooperação fronteiriça, questões migratórias. Veja que tudo isso está sendo agora ventilado, está sendo direcionado por parte da atuação de outras potências e dessas forças extra-regionais. É o caso dos Estados Unidos, que tenta retomar a sua influência na Venezuela, a partir, obviamente, desse olhar em termos dos seus recursos energéticos. É o caso também das relações comerciais que foram firmadas entre o governo bolivariano de Nicolás Maduro e a China, como que a Rússia também está presente na celebração de uma série de iniciativas na área de defesa e segurança internacional no país vizinho. O fato é, Lara, é que nós perdemos espaço, perdemos essa capacidade de influência e a nossa presença como liderança regional na América do Sul, em razão exatamente dessas rusgas diplomáticas que foram, digamos, formuladas, desenvolvidas desde o governo anterior e que não foram plenamente equacionadas na contemporaneidade. Gustavo Menon, especialista em relações internacionais, sempre contribuindo aqui com a gente. Muito obrigada por mais uma participação e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço a todos os nossos telespectadores do Poder Expresso, estou sempre à disposição. Bom trabalho.